Nenhum conhecimento material vai te trazer a possibilidade de tomar decisões melhores se você não tem domínio mental. Eu sou a Nath da Tomisol. Aqui nesse canal nós falamos sobre e praticamos domínio mental, manipulação energética, alinhamento do corpo e decisão consciente. E eu acabei de voltar de um show muito lindo. Eu moro no interior e aqui todo ano tem um festival de música. Teve um show do Hamilton de Holanda. Não sei se vocês conhecem, mas enfim, vale a pena conhecer este homem. E foi muito bonito. E toda essa semana tá me trazendo muito essa reflexão. E hoje ela veio bem profunda, assim. Tem aquela frase muito bonita, né, que diz que podem te tirar tudo menos o conhecimento. E, de fato, mas de que conhecimento a gente está falando? Porque, por experiência própria, eu fiz muitas coisas, principalmente relacionadas à arte, ao longo da minha vida, até aqui. Vou dar alguns exemplos. Eu fui bailarina profissional e eu dancei por 11 anos da minha vida. Eu, teoricamente, toco teclado, toco violão, eu toco baixo, eu toco alguns instrumentos de percussão, eu canto, eu escrevo, eu amo escrever. Poesia eu faço, às vezes, quando eu tô, né, as datas batem, eu participo do slam. E depois, quando eu fui para a faculdade, eu fiz comunicação e multimeios. Em 2013, eu já estava estudando os impactos da inteligência artificial, por exemplo, na nossa sociedade. Não só isso, era comunicação e multimeios. Então, eu estudei todas as linguagens dentro da comunicação e me tornei, né, habilitada a trabalhar, pesquisar, estudar, né, a todas as áreas relacionadas à comunicação. Então, eu já trabalhei com audiovisual, eu já trabalhei em rádio, eu já trabalhei em TV, eu já trabalhei em cinema, eu já estudei cinema, também já trabalhei com cinema. Eu fiz, assim, uma pá de coisas dentro dessa área, né? Olhando para trás, isso ocupou, assim, um enorme espaço da minha vida. Mas, na hora de entrar no mercado de trabalho, eu fui para o mundo corporativo. E ele absolutamente nunca fez sentido para mim. Eu sempre, né, fiz o que precisava ser feito e fiz com vontade, né, mas nunca fez sentido para mim, não é o meu lugar. Mesmo assim, eu fui para lá, sabe? E o que acontecia inúmeras vezes, enquanto eu estava vivendo, né, a minha experiência com as artes, eu sentia que eu nunca seria boa naquilo. Eu não conseguia lidar com a ideia da exposição. Isso se aplica muito também a qualquer área da nossa vida, porque tudo aquilo que a gente precisa materializar, a gente precisa criar. Porque uma vez que algo é pensamento, essa coisa ela já existe em algum outro plano, mas ela ainda não está materializada e cabe a nós, dentro dessa densidade, terceira dimensão, fazer isso acontecer, né? Aparecer aqui. Então, não deixa de ser um processo criativo, né? E aquelas músicas, aquelas composições, tudo fazia sentido, os nomes das músicas passavam a sensação que ela queria causar, intencionalidade mesmo, sabe? E eu vendo aquele show e sentindo, né, o show também, me trouxe muito forte isso, assim, do quanto não adianta você acumular um tanto de conhecimento material, porque olha que legal, né? Ela sabe dançar, sabe escrever, sabe fazer cinema, sabe fazer audiovisual, sabe tocar instrumentos, sabe qualquer coisa aí que você quiser pensar, estou falando, né, da minha experiência. Saber fazer tudo isso e me pergunta o que eu fiz com isso. Eu não fiz nada. Não tinha discernimento para tomar uma decisão alinhada comigo. Eu não via nada disso como possibilidade para mim. Porque a minha mente me convencia constantemente de que aquilo não era para mim, de que eu não era boa o suficiente para estar ali, de que eu não era boa o suficiente para me expor, que eu não tinha nada para dizer.
nada a contribuir, que a minha experiência não valia de nada. E nesse sentido, eu fui afastando isso de mim, fui me afastando desses caminhos, fui indo para trás das câmeras o máximo que eu pude, me tranquei dentro do mundo corporativo, não no sentido de que o mundo corporativo é ruim, mas no sentido de que eu me aprisionei lá dentro como se fosse a única possibilidade. E tudo isso porque eu não tinha domínio mental. Eu não tinha nenhum discernimento sobre como a minha mente funcionava e eu acreditava única e exclusivamente que tudo que ela me falava era verdade. Esse processo de desenvolvimento de domínio mental, porque assim, é um treino para a vida. Eu consigo nitidamente perceber a diferença, e não só eu, as pessoas ao meu redor, da minha existência, desde que eu comecei a meditar e fazer práticas de domínio mental até aqui. Principalmente nos últimos 5 anos. Nossa, foi assim, as mudanças foram drásticas. Apesar de aparentemente nada ter mudado, internamente tudo mudou e, consequentemente, tudo que está ao redor também muda. E isso é uma mudança que a gente chama de natural. São as coisas fluindo de dentro para fora. Tudo isso porque eu comecei a abrir espaço para compreender como a minha mente funciona. Não adianta, de fato, vou repetir, não adianta ficar lá adquirindo conhecimento material, porque eu preciso fazer isso, eu preciso aprender a fazer aquilo, e aquilo outro, se você não entende como você funciona, se você não entende como sua mente funciona, se você não consegue tirar um tempo do seu dia para ficar com você mesmo. Quando você não está executando nenhum outro papel social além de ser você. Quando você fala para você mesmo que você não consegue fazer isso. Isso é uma das coisas que eu mais escuto. Esse negócio de meditação não é para mim, esse negócio de domínio mental não é para mim. Ou então, porque eu não tenho tempo. Basicamente, você está dizendo que você não tem tempo para desenvolver discernimento. Você não tem tempo para melhorar a sua vida de dentro para fora. Você não tem tempo de fazer o que é necessário para viver uma vida mais alinhada. Você não tem tempo para olhar para você, para se dar um momento de descanso, para cuidar de você. Porque isso é autocuidado de verdade, não é skincare. Não é tomar a cerveja que você merece. Isso pode ser algo que te ajuda, te relaxa, que melhora a sua pele, legal. Mas isso não é, de fato, autocuidado. Autocuidado é você ter a habilidade de responder para si, ter responsabilidade, de se permitir. Se permitir abrir espaço para conhecer como você funciona. E assim, parece tão óbvio, mas eu posso falar para você que falta de presença tem um impacto muito profundo, porque eu contei isso para vocês e eu falando em voz alta, fica óbvio o quanto que aquele caminho fazia muito mais sentido para mim, mas enquanto eu estava vivendo, eu não tinha a presença necessária. E hoje eu olho para esse passado como uma forma de aprender a ter presença e me relembrar da importância de ter presença agora. Porque eu não estou olhando para o passado para chorar as minhas pitangas e ficar, por que eu não fiz isso? Porque eu devia ter feito? Porque, nossa, se eu tivesse, né? E se? Não, eu estou trazendo como histórico para compartilhar da minha experiência com você a importância prática de desenvolver domínio mental, de ter uma rotina em que exista o espaço para essa prática, para que a gente possa trabalhar presença, para termos presença, para percebermos as coisas enquanto elas estão acontecendo e não anos depois, dias depois, meses depois. Então é isso que eu tinha para compartilhar hoje. Eu espero que esse conteúdo possa ter contribuído de alguma forma para você. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like. Tem outros conteúdos como esse que sai toda semana, além também de práticas curtas de domínio mental, caso você tenha interesse de conhecer. E para quem já tem interesse em se aprofundar, construir essa rotina, né, de ter um acompanhamento para fazer meditação profunda, para fazer práticas de domínio mental, eu tenho um programa que se chama Mente Calibrada. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira saber mais. É isso, nos vemos no próximo vídeo. On.